Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. 5 de espadas. Pajem de copas. Oito de pentáculos ou 8 de ouros. O diabo. O mago. Rei de espadas. O dependurado. Vou botar um pouquinho mais reto aqui, que ficou um pouquinho fora do ângulo. Agora sim. Três de pentáculos ou 3 de ouros. Rainha de espadas. As de espadas. Sete de paus. Na roda da fortuna. Rei de paus. Cinco de copas. O imperador. Dez de espadas. Dez de paus.
9 de copas. Quatro de pentáculos ou 4 de ouros. As de copas. E a Imperatriz. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, eu vejo você aqui numa situação de luta e conflito. Exatamente. Eu vejo aqui pessoas caindo em cima de você, né? Pessoas caindo em cima de você. Por quê? E o mais interessante de tudo isso, que eu vejo esse conflito e quando esse conflito está ocorrendo, você olhava essas pessoas, tá? Como pessoas que eram da sua família. Você estava olhando essas pessoas como pessoas queridas. Esse conflito que você está tendo é sobre o aprendizado de você saber que essas pessoas eram pessoas tóxicas, é a percepção que você está tendo. Você está tendo uma luta sobre os seus valores sentimentais daquilo que você tinha no passado e você está aprendendo a descobrir que existem pessoas tóxicas ou a pessoa tóxica que estava na sua vida. Pelo seguinte, o 5 de espadas é logo a primeira carta energética que traz o quê? Que traz esse conflito. Esse conflito dentro de você, dentro da sua mente, sobre o quê? Sobre sentimentos lá de trás, por alguém. Conflitos lá de trás, você está lutando contra isso. Mas você começou a perceber e aprender, reaprender, vamos dizer assim, porque aqui, olha, no 8 de pentáculos, você começou a reaprender, você percebe que aqui você está como se fosse uma pessoa jovem. Aqui você já está mais velho ou está mais velho. O que significa isso, Fábio? Significa que aquele conflito que você estava tendo bem aqui no 5 de espadas é quando os seus sentimentos e seus pensamentos estavam muito presos ao quê? À questão do passado. E o tempo passa. Conforme o tempo vai passando, novos valores e novas descobertas vai ocorrendo. Coisas que estavam encobertas, que de repente você estava apostando com seus sentimentos. Hoje, essas situações, elas Elas se revelam. Por quê? Porque você acaba tendo uma maturidade. Você vê aqui o rosto de um menino e o rosto de uma pessoa mais velha. Tá vendo? Um pajem e um 8 de pentáculos. O que significa isso, Fábio? Significa que o 8 de pentáculos são renascimentos, são redescobertas, é o quê? Um novo processo. E detalhe, é um processo, ouros é terra, e terra é esse momento agora que você está vivendo materialmente falando. Então significa, olha o processo que você passou. Você passou por um processo de quê? De conflito sobre a aceitação de pessoas ou a pessoa que você gostava no passado e você descobriu no 8 de pentáculos, você redescobriu, você aprendeu bem aqui que pessoas eram tóxicas a você. Olha o diabo logo do lado do 8 de pentáculos. Pessoas eram tóxicas a você e você nem sabia. Exatamente. Pessoas que eram tóxicas a você e você nem imaginava. E quem são essas pessoas, Fábio? Tóxicas, que você está demonstrando que eu tinha
sentimentos no passado que hoje eu estou querendo relutar, que eu não estou querendo ver quem são essas pessoas. Porque antes você lutava, você não acreditava, você imaginava como que essa pessoa pode agir comigo dessa forma. Do lado do diabo eu vejo o mago e esse rei de espadas. E hoje você vê essas duas pessoas com uma visão diferenciada aqui no dependurado, tá vendo? São duas pessoas, esse mago e esse rei de espadas. E do lado tá o quê? Do lado tem o quê? O dependurado. O dependurado mostra que agora você está vendo, graças a essa transformação que você teve no 8 de pentáculos, essa percepção que você teve e que você agiu de uma forma muito minuciosa, muito criteriosa, e você começou a ver que são pessoas que eram tóxicas. Aqui, olha, tóxicas, totalmente tóxicas, e apareceram essas duas pessoas. Aqui, olha, o mago e o rei de espadas, essas duas pessoas que, olha aqui, que o dependurado mostra o quê? Mostra você vendo a situação de quê? Para uma outra visão, né? Para um outro ponto de vista. E você começou a perceber que essas duas pessoas, esse mago e esse rei de espadas, inclusive as características desse mago era muito de falar demais, era muito de repente falar de você, fofocar, falar muito para esse rei de espadas, e esse rei de espadas ouvia muito o que esse mago tinha muito a dizer de todos os seus... Esse mago, ele conhece muito você. Esse mago, ele sabe de todas as suas de todas as suas vidas, não, perdão, mas de todas as suas características, vamos dizer assim. E ele falava sempre para esse rei de espadas, e você conhecia muito bem. E o melhor que você fez, ou o melhor que você pode fazer, você vê que aqui mostram duas pessoas, certo? O mago e o rei de espadas. E qual o melhor a se fazer? Olha o que é melhor se fazer. Tá vendo aqui 3 pessoas? Você e as duas pessoas que estavam aqui, o mago e o rei de espadas, o que essa pessoa está fazendo? Está deixando essas duas pessoas, está deixando esse mago, está deixando esse rei de espadas. Exatamente. Foi a melhor decisão que você tomou, foi se afastar. E se você não se afastou, se afaste dessas duas pessoas que mostram o quê? Que mostram algo que não é legal para você, não é interessante. E nisso, se você já se afastou dessas duas pessoas que aqui aparentam, eu vejo aqui, olha aqui, Rainha de Espadas. Eu vejo você racionalizando de uma forma muito mais calculista, segurando hoje os seus sentimentos. E olha só que interessante de tudo isso, você saiu como a rainha de espadas. Olha como a sua espada está reta, significa que hoje que você tem uma clareza e uma percepção diante dos fatos, que hoje teve clareza de quem são essas duas pessoas que você teve que se afastar. Olha aqui, uma carta de espadas, lembrando que espadas é o elemento ar e ar é o elemento mente. Mas você vê água aqui, que significa o quê? Sentimento, copas. Então, hoje, você segura os seus sentimentos, vê toda a situação com clareza, e você também tem consciência dos problemas que você passou com essas pessoas. E nisso, você vê diante toda essa situação. E a sua clareza, olha aqui, ó. Olha aqui do lado. Não, perdão. Antes de falar da clareza, de mostrar a clareza aqui, isso aqui, olha, a rainha de espadas é a sua percepção que você tem hoje e que você consegue olhar por cima das situações, você sabe distinguir e separar as situações, tanto que você tem um lado claro e um lado escuro, com, no caso aqui, as nuvens, um lado escuro e o céu claro, que significa que você sabe separar hoje a situação do conflito. Você sabe racionalizar que antes você era totalmente sentimental e apaixonada ou apaixonado por essas pessoas que te cercavam, que você começou a perceber que uma
Ou dessas duas pessoas começaram a quê? Você começou a perceber que essa pessoa ou essas pessoas você começou a ter a clareza aqui, olha aqui, ó, As de espadas. Você começou a ter a clareza que todas aquelas suas dúvidas que pairavam no 7 de paus, que é uma carta de fogo, tiveram o quê? Uma clareza dentro de todos aqueles seus conflitos que você não imaginava que essa pessoa pudesse fazer contra você. E eu vejo, sim, uma dessas pessoas, somente uma, tá? Somente uma. Uma dessas pessoas eu vejo arrependida. Exatamente. Eu vejo uma pessoa arrependida. Eu vejo uma pessoa que se mostra... Uma pessoa que se mostra muito em conflito, tá? Tudo aquilo que essa pessoa falou para você, ou tudo aquilo que essa pessoa quis dizer para você, é porque essa pessoa está passando por, digamos assim, conflitos. Exatamente, porque me mostrou aqui, olha, a roda da fortuna logo abaixo desse mago. Opa, perdão. Logo abaixo desse mago. E essa roda da fortuna, um mago sendo um arcano maior e a roda da fortuna sendo um arcano maior também, me mostra que essa personalidade dessa pessoa é muito instável. Exatamente. Muito instável. Exato. E eu vejo esse rei de espadas, tá? Eu vejo esse rei de espadas aqui se transformando num rei de fogo. E essa transformação do rei de fogo significa que essa pessoa começou a pensar em você de uma forma muito mais ardente, de uma forma muito mais vigorosa do que antes pensava, e essa pessoa começou a ter arrependimentos de tudo aquilo que fez contra você no 5 de copas. Então esse rei de espadas que estava sendo completamente racional com você, ele começou a entrar numa energia do rei de paus. E essa pessoa começou a ter uma percepção, por ser um rei de fogo, começou a ter uma percepção de quão duro ou dura, ou de quão, vamos dizer assim, cruel foi com você. E essa pessoa, sim, tem um arrependimento muito grande. Mostra aqui, olha, no 5 de copas, um arrependimento muito grande, depois que você começou a ver essas pessoas, e essa pessoa começou a ter a percepção que você começou a ver o mundo e as pessoas, inclusive essas duas pessoas, de um modo diferente. Exatamente, começou a ver de um modo diferente. Bem aqui, olha, a percepção da pessoa, tanto que o dependurado está acima da decepção desse rei de paus. Então, energeticamente falando, mostra, sim, esses sentimentos que rodam esse rei de paus, tá? Que se transformou, esse rei de espadas, que se transformou nesse rei de paus, que mostrou o quê? Uma percepção mental. O rei de fogo mostra que a percepção mental fica muito mais aflorada dentro das questões de percepção sobre o quê? Sobre os sentimentos, sobre as emoções. Quando essa pessoa estava na energia do rei de espadas, essa pessoa estava numa energia muito fria e racional. Quando o passar do tempo, esse rei de espadas transformou no rei de paus, e o que acontece? Ele se acalorou um pouco mais. Os sentimentos, a questão dos sentimentos, quando há uma transformação de espadas para fogo, os sentimentos e as emoções começam ao quê? A aflorar um pouco mais, e essa pessoa começa a ter uma percepção, tá? De que pegou pesado com você. E o que significa isso, Fábio? Um rei não poderia ser uma rainha? No caso, o que eu estou dizendo aqui é uma energia. É uma energia, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Então significa que essa pessoa, sendo homem ou mulher, foi muito racional com você
E com o tempo que foi passando, essa pessoa teve uma percepção que pegou muito pesado contigo, e sim, essa pessoa se arrepende, ah, vamos dizer assim, das atitudes que tomou contra você, o quão cruel essa pessoa foi com você, e hoje essa pessoa percebe sim que houve uma mudança sobre a própria crueldade. Mostra bem aqui, olha, o imperador e o 10 de espadas. Essa pessoa começa a perceber que essa fase que essa pessoa era muito tirana com você, saiu essa pessoa aqui, olha, no imperador, foi terminada. Essa fase foi terminada. E o mais interessante de tudo isso, como existe aqui o arrependimento, quando essa pessoa se transformou no rei de paus e mostra o arrependimento no 5 de copas, aqui mostra que a finalização desse sentimento de frieza que esse rei de paus transforma nessa energia do imperador, o que acontece? Olha o que acontece. 10 de paus. Essa pessoa, sim, começa a ter percepções e lembranças bem aqui no 10 perdão, no 10 de paus ou 10 de fogo. Mais uma vez que eu falo sobre a questão do quê? Das emoções, dos sentimentos. Essa pessoa começa a ver que pegou pesado, essa pessoa começa a ver o quão agora é pesado arrastar esse peso da culpa por ter agido com você, perdão, de uma forma tão pesada. E essa pessoa tem a percepção de você, tá? Mostra que é uma pessoa que gosta muito de você, apesar de parece não demonstrar. Essa pessoa mostra sim que ela carrega ou ele carrega o peso de tudo aquilo que fez contra você. Bem aqui, olha. Bem aqui, hoje essa pessoa carrega esse peso de tudo aquilo que fez contra você, e essa pessoa tem uma consciência muito forte. Mas como você sabe que essa pessoa tem uma consciência muito forte, Fábio? Essa pessoa não quer saber de nada. Sim, essa pessoa tem uma consciência muito forte do mal que te fez, por ser uma carta de fogo. E cartas de fogo, energeticamente falando, dentro da questão do cosmo, as cartas de fogo, quando se fala da criatividade mental, entra dentro de uma situação que essa pessoa carrega essa culpa e esse fado por muitos e muitos anos. E posso até dizer mais, essa pessoa pode carregar para a vida inteira, porque é uma lembrança que jamais vai se apagar da mente dessa pessoa. E com isso, essa pessoa, reconhecendo essa situação de crueldade que agiu com você, essa pessoa começa o tempo, claro, o tempo passa e nisso essa pessoa começa a refletir sobre questões de sentimentos. E olha o que aparece em relação a você. Aparece o 9 de copas. Então essa pessoa começa a ver os momentos maravilhosos que passaram ao seu lado. Os momentos maravilhosos que você proporcionou, os momentos que vocês tinham a dois, que, sim, eram muito bons. E com isso, com o tempo passando, essa pessoa começa a ter o quê? Começa a sentir um certo apego, um apego material, não emocional, um apego material. Essa pessoa começa a sentir o quê? Poxa, perdi essa pessoa. Caramba, essa pessoa não está mais aqui. Eu perdi essa pessoa. E a ficha cai. A ficha cai dessa pessoa. Exatamente, a ficha cai dessa pessoa, tá? A ficha cai. E quando essa ficha cai, porque todas as pessoas precisam de tempo para poder se recuperar. E esse tempo fez com que, olha aqui, ó. Olha o sentimento no Ás de Copas. Esse sentimento, ele é reconstruído por você, porque essa pessoa começa a olhar você, olha aqui, com o quê? Como uma alta sacerdotisa. Essa pessoa começa a ver você como uma alta sacerdotisa. Por quê, Fábio? Por que precisa dessa metamorfose? Sim, precisa. O tempo é o que rege tudo na vida do ser humano. É o tempo. O tempo piora, o tempo melhora, o tempo
muitas vezes mantém por um certo tempo, mas o tempo tem essa força de abaixar a poeira de muitas coisas. Isso já é provado dentro da natureza humana. O tempo passa e as coisas se amenizam. O tempo passa, e muitas pessoas até mesmo se esquecem. Então, o que acontece? O que aconteceu? Que essa pessoa, o tempo passou, as coisas amenizaram e a pessoa começou a avaliar você. E essa pessoa está começando a avaliar você como uma imperatriz. E a imperatriz significa que você se tornou uma pessoa próspera, você se tornou uma pessoa que é admirável, uma pessoa atraente, uma pessoa que a pessoa até pensa, poxa, vale a pena estar com ela, vale a pena estar com ele. Você se tornou o quê? Você se tornou um arcano maior. E o arcano maior significa que a sua pessoa teve a percepção de tudo isso que ocorreu com você que fez você se tornar a imperatriz. Então, quando você se torna imperatriz, aos olhos dessa pessoa e de outras pessoas, você está muito mais alicerçada ou muito mais alicerçado do que antes. E nisso faz com que você possa caminhar de uma forma mais tranquila e mais em paz com você mesma ou com você mesmo. E essa pessoa, sim, sempre vai ter essa percepção sobre você, que você hoje é uma pessoa segura, é uma pessoa que está tocando a sua vida muito bem, porque essa pessoa muitas vezes até mesmo duvidou da sua capacidade de você tocar a sua vida sem estar na presença dessa pessoa. E hoje você está, não que você queira estar provando para essa pessoa, mas essa pessoa está vendo e sentindo isso, que você está sendo dona ou dono do seu próprio destino. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.